Então, uma das coisas que nós também precisamos olhar, né, quando nós estamos falando sobre ser um terapeuta biomicrohertz, é conseguir perceber que existem ferramentas que vão ajudar o nosso paciente a sair de um ponto em que ele esteja travado. Vamos imaginar aqui de uma forma, por exemplo, o nosso paciente ele passou por um trauma emocional que ele tem consciência, né? Ele sabe que ele está passando. Na psicologia natural, vai se falar sobre aquilo e tentar descontextualizar, tentar fazer, por exemplo, a terapia comportamental cognitiva, vai tentar pegar aquela ação e tentar fragmentar ela em vários espaços, fazer pequenas técnicas que façam com que o paciente se reveja naquela situação sobre um outro prisma e coisas assim. Para nós, terapeutas biomicrohertz, nós olhamos o paciente de uma forma direta sobre esse prisma e pensamos assim, peraí, existe um ponto aqui que o paciente está com uma memória consciente, ou seja, ele tem uma memória consciente de desde que se separou do antigo marido, essa senhora foi abaixo porque não sabe viver sem ele, está com aquela sensação de que perdi o meu relacionamento, e essa sensação de perda está perdurando. Então, existe um problema na mente consciente desse paciente, e a gente sabe sobre esse problema. Então, ao invés de eu ficar tentando fazer com que ela racionalize e entenda esse processo, existe um processo muito mais rápido que esse, que foi o processo que eu passei quando eu tinha 17 anos, quando eu entendi o padrão da mente, tá? Através da neurociência. Então, existe um padrão da mente que faz com que existam os pensamentos ruminantes e os pensamentos acelerados. E esse padrão que existe, tá? Ele vai estar atuando em áreas distintas do cérebro sobre perspectivas diferentes. Então, nessa altura, eu criei uma técnica chamada modulação neuroplástica noturna, ou seja, um áudio que, quando o paciente ouve, trabalha com a mente subconsciente dele, porque ele entra em estado teta, e nesse estado teta é possível alterar a modulação neuroplástica do nosso cérebro, ou seja, o nosso cérebro, ele é plástico, ele consegue ele consegue se adaptar a novas situações o tempo todo. Então, ele é se a gente trabalhar ele da maneira correta, a gente consegue não só criar o trauma, como tirar o trauma. Então, o objetivo dessa modulação é, enquanto o paciente dorme, ele está ouvindo aquilo e a mente subconsciente está ligada. Assim como, às vezes, a gente está conversando aqui, e se a gente escutar na televisão alguma notícia urgente, o nosso foco vai todo para a notícia urgente. E não significa necessariamente que nós não estávamos atentos ao que está acontecendo na nossa frente. Simplesmente passamos a dar ouvido para algo que é mais emergencial. É isso que acontece enquanto o paciente dorme. Então, com a modulação neuroplástica noturna, que é uma das técnicas também que os terapeutas biomicrohertz aprendem a dominar para poder enviar para o paciente para acentuar e acelerar o processo de cura. E em 7 dias a gente vai trabalhar numa memória que vai ser desfragmentada, ou seja, ela vai ganhar uma nova forma, ela vai deixar de fazer com que eu me abale com as mesmas coisas, porque agora aquilo não tem o mesmo efeito sobre mim, tá bom? E a gente também tem que lembrar que o atendimento biomicrohertz, ele também passa pela microbiota intestinal, porque nós, terapeutas biomicrohertz, sabemos que hoje em dia uma das coisas que mais afeta a ansiedade e a depressão é a saúde intestinal. Então, a gente também tem que cuidar desse terceiro cérebro. Por isso, a gente também olha para isso com carinho, né? Existem aulas específicas, para mim, já sou terapeuta, já lido com isso, mas para quem está dentro da formação, existem aulas específicas que vão falar sobre limpeza intestinal, que vão falar sobre pré-bióticos, probióticos, psicobióticos, sobre disbiose, eubiose, como garantir que o paciente está bem. Então, tudo isso é muito importante para que a gente consiga entender quais são os fitoterápicos que esse paciente está tomando, que fazem efeito ou não fazem efeito, vitaminas, suplementos, como a gente consegue entender o que está acontecendo com o paciente, quais são os hábitos que o adoecem, os hábitos que o tornam saudável, como acentuar um caminho que leve ele para a cura. Então, isso é muito importante para a gente conseguir acelerar o processo de cura. E como